Nós estamos também montando um modelo de salas para cada um dos temas, tentar criar uma espécie de uma mini rede social que possa trazer mais subsídios aí e dar mais força política para cada um dos temas abordados. Um dos pressupostos desse trabalho é o seguinte: você tem, hoje em dia, quem tem dimensão política, quem consegue espaço de informação. O Brasil teve grandes desequilíbrios aí nas últimas décadas por conta desse espaço ser ocupado por grupos muito específicos, fundamentalmente o mercado financeiro. Então, com isso, você tinha todos os demais atores praticamente fora do centro das políticas públicas, aí, por falta dessa visibilidade. Eu vou fazer uma média, vou fazer um pequeno, não que eu tenha meio complexo aí, para a gente tentar situar em que pé que estamos hoje, nesse terremoto que está virando o mundo, o Brasil, de ponta cabeça. Se nós formos pegar, digamos, o desenvolvimento da democracia ocidental ao longo do século XIX, do século XX, esse desenvolvimento se dá através de processos sucessivos de inclusão social. Cada inclusão provocando terremotos, curtos-circuitos e tudo, porque você tem um grupo que está estabelecido e tem um grupo de baixo que tenta subir. Cada vez que ocorre esses processos que são bem sucedidos, esses processos de inclusão, ganham todos. Então, o país cresce, ganha uma nova dimensão, cria-se um mercado de consumo de massa, muda-se a política, muda a natureza do país totalmente. Há um vício dos economistas de entender o desenvolvimento dos países como algo linear, pedra após pedra. Mas tem alguns eventos que mudam a natureza, mudam a dinâmica, mudam a escala dos países. Você pega os Estados Unidos do século XIX, o grande salto americano, já tinham vários valores lá instalados, universidades, inovação e tudo, mas depois você dá o salto do novo mercado de consumo. Você começa a industrialização do norte começa a se espraiar para o sul, permitindo uma mudança total na sociedade americana. Toda essa ideia do voluntariado americano, das organizações sociais, do aparecimento da sociedade civil americana, que é o lado mais interessante da cultura americana, para cá, para o Brasil, são meio lixo, né, dos valores americanos. Esses valores que constroem nações não chegam aqui porque significaria você fortalecer setores aqui que não são propriamente aqueles internacionalistas meio rastaquera. Então, mas esses movimentos, sempre que ocorrem, também dão margem a toda sorte de conflitos. Nos Estados Unidos foi a Guerra da Secessão. Nos anos 20 e 30 na Europa foi o aparecimento do fascismo, do nazismo. No Brasil, nos anos 50, que tem um grande processo de inclusão, você tem uma crise política que vai até final dos anos 60 e é sufocada pela ditadura. Agora é interessante ver como que, nesses intervalos, como que ocorre o que se chama, a gente poderia dizer, de coordenação de políticas nacionais. No século XIX, aparece talvez o primeiro grande ator global, que é o poder financeiro, que promove uma articulação fantástica das economias nacionais. Essa articulação se dava como? Se criava uma ideologia, criava uma legitimação para essa internacionalização do capital. A ideia é o seguinte: o capital está na Inglaterra e países desenvolvidos. À medida que a Inglaterra vai ficando cara, ele transborda para outros países. E o mero transbordar para outros países leva o desenvolvimento para esses outros países. Essa era uma lógica que tentava legitimar essa questão do livre fluxo de capitais, que tem as suas virtudes aí, em termos de reestruturação da economia. Países que souberam trabalhar com capitais se deram bem, e os que se entregaram a esse financismo se deram mal. O Brasil, no final do século XIX, jogou fora uma baita oportunidade com o Rui Barbosa, enquanto a Argentina aproveitou, os Estados Unidos aproveitaram, né? Mas é muito interessante como se dá a articulação de informações, tendo como ponto central nessa chamada democracia representativa o papel da mídia. Então você tem, por exemplo, os estudos e a legitimação se dão através dos bancos centrais ou das instituições financeiras dos países centrais.
Londres, no século XIX, Wall Street, no século XX. Você cria toda uma lógica de legitimação do livre fluxo de capitais, da desregulamentação, você não pode ter nenhum empecilho ao capital. É aquela, vulgarmente, para chegar para a opinião pública, vulgarmente na forma da lição de casa. Se fizer a lição de casa, nós os desenvolveremos. É muito interessante que o Hugo Barbosa arrebenta a economia brasileira no final do século XIX, entra Campos Salles para consertar e vem a síntese da lição de casa. Tem que equilibrar o orçamento. Ninguém é contra equilibrar o orçamento. Mas onde vai equilibrar? Vai equilibrar nas Forças Armadas? Não, porque você dança na época. Vai equilibrar na corte de favores geriados? Não, porque você perde força. Então vai equilibrar onde? Onde? Na linha de menor resistência. Saúde, educação, desenvolvimento do interior. Eu sempre menciono aqui um fantástico jornalista americano, que tinha um jornalzinho aqui no começo do século XIX, século XX, né? O Rio News. Ele falava, esse país é maluco, eles fazem o contrário do que nós fizemos para virar uma grande nação e dizem que se fizerem assim, vão desenvolver. Você vê, 100 anos depois, esse país continuava repetindo essa mesma lição. Se corta a saúde, educação, matar o aposentado, tirar a merenda da criança, você desenvolve. Né? Que é algo que vem recentemente com Malan, com Palocci. Agora, essa articulação, ela tem, a base de poder é a informação. Então, saem as informações desses países centrais, vão para os países periféricos, através do Banco Central, através dos departamentos econômicos, dos próprios bancos internos, se propagam para a imprensa. E a partir da imprensa criam a legitimação. E daí cria um pacto com os partidos políticos. E a imprensa cria na opinião pública. O que é a opinião pública? A opinião dos que estão incluídos, estabilizados. Não é dos que estão vindo. Os que estão vindo não têm acesso ainda aos meios de comunicação. Quando eu falo meio de comunicação, eu digo a chamada grande imprensa, aquela que é quarto poder, né, considerado quarto poder. Então você cria a legitimação, você dá para o partido político a utopia e o recurso para a campanha. A utopia é o desenvolvimento interno e o recurso para a campanha. Cria na opinião pública, você cria uma camada, você tem toda aquela zona de interesses que pega todos os partidos. Esse livro do Amaury Júnior, que está vindo agora à tona aí, você vê, 40 mil exemplares em 2 dias, apareceu uma linha na imprensa. É muito significativo, é um divisor de águas, assim, que é essa grande batalha da mídia. Mas o que ele narra lá, aí é um caso de enriquecimento pessoal do Serra, mas o que ele narra daqueles mecanismos de offshore, de paraísos fiscais, quando você vê a CPI dos precatórios lá atrás, depois escrevendo um conjunto de artigos mostrando, todos os partidos recorrem a isso. Então você tem uma zona cinzenta, com todos esses interesses, onde se dá realmente a política essencial se dá aí, esse pacto com grandes grupos e tudo. E você tem uma camada da mídia que tenta pegar todo esse conjunto de informações e trazer de forma organizada, supostamente organizada, para a opinião pública. Então, se está aliado no governo, passa a ideia de partido organizado aqui embaixo. Se é contra, pega pontos de desalinhamento e vai repetindo para dar a impressão. É tudo uma manipulação de ênfase. Né? Agora, se a gente for pegar um paralelo com o século XIX, é um paralelo fantástico. Eu lancei um livro anos atrás, chamado Os Cabeças de Planilha, onde previa a crise, previa tudo isso que está acontecendo, por quê? Meramente por analogia com o que ocorreu lá atrás do século XIX. Guardadas as proporções, o Paul Reuter dizia que o mundo é uma espiral, que sempre você volta para o mesmo lugar, mas num ponto acima. Né? O que ocorre hoje, você pode buscar a explicação. É como se a história fosse revivida e você pudesse ver tudo aquilo que aconteceu lá com os olhos de hoje. Ainda mais em tempo real, aí online, fica fantástico esse jogo, apavorante também. Né? Então o que acontecia? No século XIX você tinha toda essa estruturação, toda essa articulação e a legitimação que se dava através da chamada Pax Britânica. Ou seja, se você permitir um livro de fluxo de capitais, além do desenvolvimento, ele vai querer a paz. Porque a guerra pode interessar alguns setores específicos, mas não interessa ao grande capital. Então, no certo momento, o capital ele ganha uma dinâmica própria. Então, no primeiro momento, você tinha grandes invenções na época, novas tecnologias, ele ajudava a fazer reestruturações de economia. No segundo momento, ele ganha vida própria. Então, aquele discurso que é bom para o capital, é bom para o país, ganha uma consistência muito grande, sempre através da imprensa. Esse é um ponto importante. Mesmo quando o Brasil tinha 5%, 10% de alfabetizados, era um grande fator de coesão e de articulação do discurso público aí. Então, tem um certo momento que rompe-se essa utopia.
no caso do século passado, foi justamente na Primeira Grande Guerra, rompe-se a utopia. E daí você cria um caos. Simultaneamente ao rompimento dessa utopia, você tem o aparecimento de novas formas de comunicação, que no caso do século XX aí foi o rádio e foi o disco, a indústria fonográfica. E é muito interessante porque quando você tem aquela articulação do capital, um dos pilares dessa articulação, você já foi, alguns economistas alemães aí do século XIX, Friedrich List e outros já tinham identificado essa estratégia, você não pode ter políticas nacionais. Países que se desenvolvem têm políticas nacionais, muita gente. Você vê o que está acontecendo, o que eu posso ter de bom aqui, mas eu tenho o meu interesse, o foco é o meu interesse, não é o interesse do mercado. Você tem que substituir pelo seguinte: o interesse do mercado tem que ser o interesse do país. Então você não pode ter políticas nacionais. Então um dos aspectos fundamentais desse modelo é você desqualificar qualquer forma de manifestação intelectual, cultural ou econômica nacional. É o que nós vimos aí ao longo das últimas 2 décadas. O que tinha de, nossa senhora, o padrão de palestra lá, era o sujeito num lugar lá, descia o cacete do Brasil, porque tudo porcaria, e era aplaudido. Parece um masoquismo cívico aí fantástico, né? O mesmo ocorreu no começo do século XX. Você pega os grandes fazendeiros aqui de São Paulo, a língua corrente em casa era o francês. Era o francês. A rebelião começa a se dar quando rompe-se primeiro tem o fim do ciclo financista. No nosso caso, a data fatal aqui é 2008, né, quando vem a grande crise. E quando as novas mídias começam a permitir o reaparecimento ou o aparecimento da cultura nacional. Então nós tivemos nos anos 20 aqui, um fantástico renascimento brasileiro através da cultura nacional. O rádio, mais que isso, a própria partitura, as pesquisas, permitiram que o Brasil profundo, você invocasse o Brasil profundo para poder salvar o Brasil supostamente moderno. Então, do ponto de vista da cultura erudita, você tem a cultura nacional nascendo através de Vila Lobos, Mário de Andrade, Semana de 22. E quando você pega a velha mídia lá, Ana Marina, que é o grande crítico da época, descendo o cacete, né? Essa forma inferior de cultura. A Folha, quando fez 80 anos, soltou um livro. Cada ano pegava um intelectual que tinha escrito para a Folha. Então você pega nos anos 10 e 20, o Brasil estava explodindo, a cultura brasileira urbana explodindo através do rádio e da indústria fonográfica. Recife e Rio de Janeiro traziam uma nova forma de expressão fantástica. E incorporando elementos externos também. Você tinha, veio o dobrado, em cima do dobrado vem o sincopado do negro, vem o jazz aí do Pixinguinha, vem a crítica, a sátira através da música. Então a cultura brasileira explodindo dos 2 pontos. Quando você pega os eruditos aí que estavam nesse livro da Folha, você fala, o Brasil nunca vai ser um grande país porque não tem cultura própria, não tem... Está acontecendo embaixo dos olhos deles, eles não veem. Então, o primeiro ponto que você tem, então, digamos, a falência, digamos, do modelo financista. Você começa a ter a recuperação de valores nacionais que se dá através da cultura efetivamente, mas tendo como pano de fundo a implosão do velho modelo de mídia. Então, quando você pega os utópicos dos anos 20, como que eles pensavam o rádio? Eles pensavam o rádio como uma plataforma aberta, onde a população poderia se manifestar, você romperia aquela barreira que a velha estrutura utilizava para a dominação. E o rádio, ele implode todo aquele sistema de referenciais de opinião que você tinha nos jornais. E implode com uma vitalidade fantástica, né? Você pega os velhos colunistas de jornais lá, parece que escreviam de fraque e cartola, quando você joga para o rádio, era aquela informalidade fantástica que marca nos 20, 30. Nos Estados Unidos, quando Roosevelt entra e tenta mudar todo aquele modelo que já tinha se esgotado, apoiar as políticas sociais, fortalecer o mercado interno, aquele negócio todo, foi o rádio também que permitiu a ele uma resistência contra, digamos, um poder estabilizado, já envelhecido, que se dava através dos jornais. Então, hoje nós estamos vendo um processo, eu diria, fantástico, né? Um processo fascinante e apavorante ao mesmo tempo. Porque quando você pega anos 20, 30, o que acontece?
os Estados nacionais abrem mão das políticas próprias. Veio o financismo. O financismo esgota, mata a utopia, porque a utopia morre. Quando a utopia morre, o que entra no lugar? E, ao mesmo tempo, em ambos os períodos, se dá um grande processo de inclusão, de urbanização. O pessoal vindo do campo para as cidades. Na Europa, tudo isso leva a um descrédito da democracia, você não tinha um discurso das grandes lideranças. O nacionalismo assume aspectos aí profundamente nocivos, né? Na forma aí do nazismo, do fascismo e no descrédito da democracia. Os tempos são outros, a gente sempre espera que esse modelo não se repita aqui. O que está acontecendo hoje, então, pegando a analogia com o que ocorreu lá fora, do ponto de vista das grandes ideias globais, nós perdemos todos os referenciais. Em grandes momentos da história, e vão aparecer esses referenciais, a gente está numa fase de vácuo. Em grandes momentos da história, apareceram esses referenciais. Quando você pega os anos 30, toda aquela perda de rumo do mundo inteiro lá, os Estados Unidos conseguiram com o Roosevelt lá, durante boas décadas, aí, definir um modelo que consolidou a democracia americana. A União Soviética saiu do tacão do financismo, da indústria de petróleo e tudo, com o comunismo aí que teve sua fase áurea e depois desabou. A Alemanha, a Itália e outros países, o próprio Brasil aí entra para um autoritarismo e para aquele messianismo que gera um Hitler, né? Coisa inacreditável, como que todo esse caos informacional aí, todo esse caos nos parâmetros, tudo podem... Hoje nós estamos vendo isso claramente na mídia, a gente vê claramente esse processo de fechar os olhos a todos os defeitos. Essa polarização se dá no âmbito da internet e da mídia. Fechar os olhos a todos os defeitos do nosso Messias, assim, seja qual for, e abrir mão, ter um alinhamento e abrir mão de qualquer postura civilizatória. Então você usa o preconceito como elemento de arma, como uma arma política, você usa a escandalização sucessiva, um conjunto de fatores que mostram muito essa falta de rumo. Nós temos Roosevelt aí no século, lá nos anos 30. Nessa fase do liberalismo, que vem nos anos 70, você tinha o referencial Reagan e o referencial Thatcher. Em cada fase você tem esses referenciais. Tem o referencial Keynes lá, que é o fundamental do ponto de vista das gerações de ideias que marcam aquela fase, chamada fase de ouro do capitalismo. Hoje nós não temos isso. Então acabou a velha ordem financista, acabou, mas preserva o poder. Quando você pega todo o problema que ocorre na Europa hoje em dia aí, é claramente a velha ordem financista não querendo repartir a conta da crise, tentando impor ainda para os Estados nacionais não se organizarem em torno de novas lideranças, tentando impor sacrifícios impossíveis de serem cumpridos aí aos Estados nacionais, governantes sem condição de resolver esses pepinos, pressionados pela opinião pública, pela opinião popular e de outro lado pela banca internacional, através do Banco Central Europeu. Então todo esse processo se dá no âmbito da implosão dos sistemas de informação. Então a internet está trazendo as primaveras, aí vai trazer também muitos invernos aí. Pega um sistema de informação que vigorou durante décadas aí, que era um sistema organizado. Ontem eu estava conversando com o empresário, a gente sabia que tinha um monte de defeito naquele sistema, pelo menos tinha alguma ordem, mas você tinha uma parte dos cemitérios também lá, né? Você tem hoje uma vitalidade monumental, com todos os riscos, mas que abre espaço para uma construção de uma nova cidadania. Né? Quando a gente vem para o Brasil, daí o modelo ganha uma riqueza muito maior. Você tem, digamos, essa inclusão das grandes massas que se dá hoje no âmbito dos BRICS, essa explosão do mercado de consumo aí, nos últimos anos mudou a dimensão das empresas brasileiras. Mudou a dimensão do Brasil em todos os campos. O Brasil explodiu. O campo da música, até música instrumental, até alguns anos atrás, eu me vangloriava, que sabia o nome de todos os craques que surgiam. Perdi o rumo, né? Não tem jeito. Cada dia que passa, você entra no lugar lá, tem esses moleques aqui que vêm só para humilhar, né? Abre a partitura lá e sai. É impressionante, em todos os campos. Essa explosão brasileira. E é muito interessante esse processo, que é muito similar aos anos 20. Eu gosto muito de pesquisar música lá. Se você pega os discos de 1929, 1930, parece que passou um cometa no meio.
Parece que fendeu, que rachou o Brasil em dois aí. Você fala, mas como é que é possível? Esse pessoal que gravou em 1930, 1929, tudo com gravação com estilo antigo e tudo. Por quê? Você tinha toda essa nova, aquela energia sendo segura, mas crescendo, ganhando volume, que explode com a Revolução dos 30. É a pedra de toque. A pedra de toque nossa aqui foi a crise de 2008. A crise de 2008, de repente, escancarou que o país era outro. Então, todas essas manifestações que estavam vindo, que estavam ganhando aqui volume, de repente explodem. Que Brasil que é esse que está vindo agora? Ele tem essas características da inclusão social. A inclusão social virou uma bandeira monumental, irreversível. Você não ouve mais essas. Estou sendo processado por um jornalista da Globo, que eu chamei ele de primata, porque ele denunciou o fato da Bolsa Família, as pessoas estarem utilizando Bolsa Família para comprar geladeira. Eu falei, geladeira, como se sabe, é um objeto que permite assistir programas de televisão, divertir, fazer orgias, não é para comida. Então, digamos, esse tipo de argumentação contra políticas sociais acabou. O Brasil ele passou isso, virou valor nacional. Então você tem a inclusão social e a ascensão social em todas as classes. Você tem uma classe D vindo para a classe C, uma classe C indo para a classe B, e você tem uma geração de milionários e bilionários que lembra os livros do Fitzgerald lá nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo hoje, digamos, aquela fase de geração de grandes riquezas e tudo nos Estados Unidos, que num primeiro momento também gera um conjunto aí de aves de rapina, mas ao mesmo tempo está gerando grandes empresas, grandes corporações com novos valores também. Então é uma mudança estrutural que está se dando do ponto de vista social. E nessa mudança estrutural é associada a questão da mudança da dinâmica do desenvolvimento regional. Esse é um outro aspecto muito interessante, porque se vocês, para tentar entender um pouquinho o que foi a concentração em São Paulo, no Sudeste, digamos, de indústrias e tudo mais, quando você pegar lá atrás, desde o início da República, você tinha o seguinte, a política econômica, você tinha os governos, para botar suas coalizões, quando pegava Nordeste, Norte, tudo, ofereciam empregos, favores, aquele motor todo. Quando era São Paulo não queria isso. São Paulo queria controle da política econômica. E no controle da política econômica, todas as medidas... É muito interessante que a lógica brasileira, você tem alguns fatos e algumas práticas aí que vão ao longo do tempo, que nem dinossauros que não morrem, mas não... Qualquer tipo de política que saísse do eixo de São Paulo era vista como antinacional. Se você pegar anos 80, o governo Lula mesmo, Palocci, Malan, todo o discurso de qualquer investimento que fosse feito no Nordeste já era a priori corrupto, ineficiente, contra a lógica do país, contra o interesse do país que era o desenvolvimento. Qualquer investimento para São Paulo era visto como virtuoso. Então, quando você pega o café, o que foi gasto para sustentar o preço do café, algo que todo o país pagava, mas era visto como algo para o bem do país, não era especificamente para São Paulo. Isso somente deu uma dimensão para São Paulo. São Paulo tem um papel fundamental na modernização do país, mas criou essa disfunção que foi esse desequilíbrio de regiões pobres, a Bélgica e a Índia. Então também a Índia, que o Baixa, o tempo que ele era intelectual, ele cunhou lá nos anos 70. Quando ele era lobista de mercado, o cara com o potencial dele, né? O potencial dele. Então hoje essa dinâmica está sendo revertida. Com o salário mínimo, principalmente, Bolsa Família, você está criando mercados no Nordeste, no Centro-Oeste. As regiões de maior pobreza são as regiões de maior dinamismo. Porque na pobreza você tinha aquele mercado de consumo submerso que veio à tona. Aliás, poderia ter vindo em 94 se não fosse aquela tramóia do câmbio lá que matou aquela possibilidade de crescimento. Então você tem manifestações de todos os lados. Você tem, do ponto de vista vertical, social, você tem essa mudança que bagunça todo o processo que a gente entende como opinião pública. Você tem, de outro lado, esse desenvolvimento regional extraordinário. E você tem, como no caso brasileiro, você tem grupos de especialização, de competência, desde os anos 80 começaram a ser montados,
grupos extraordinários que não tinham espaço para crescer. Alguns já mudaram o país. Grupo de gestão de qualidade, o grupo de inovação, os movimentos culturais, o SUS, que é uma revolução fantástica. Você tem um conjunto de ideias aí que são, se o Brasil, se for pegar do ponto de vista dessas ideias, da maneira como essas ideias são trabalhadas, nós temos a estrutura de um país de primeiro mundo, de um país desenvolvido. Só que quando chegava no âmbito daquela camada superior que você tem lá, política econômica, grandes grupos e mídia, essas ideias não chegavam, porque não havia interesse imediato. Então você não conseguiu. Eu fui semana passada na premiação da Fundação Nacional de Qualidade. É uma premiação que tinha que estar presidente da República lá e cantar hino nacional. Não tinha um jornalista lá. Tinha só eu lá. Quando você pega esses movimentos pela educação que tem no país inteiro, não tem repercussão, a não ser quando entra o Gerdau, Santo Gerdau, ele dá visibilidade para tudo aí, né? Quando ele está presente, o pessoal conseguiu entender que o Gerdau tem uma dimensão. As conferências nacionais é o movimento de construção do país mais importante que apareceu nas últimas décadas. É a sociedade civil vindo. Nós não tínhamos sociedade civil quando vieram a democratização, não tínhamos sociedade civil. Você começa a construir as ONGs aí dos anos 90, que hoje estão sendo demonizadas, e as conferências nacionais, que permitem você fazer um link de informação e tudo, que vai mudar a face de todos os setores. Eu participei ano passado de uma conferência nacional aí da inovação. Quem que estava? Confederação Nacional da Indústria, Associação, Sociedade Brasileira de Física, as associações de empresas inovadoras, o Sindicato dos Trabalhadores de Laboratórios. Outro dia eu fui num evento lá na Baixada, municípios que queriam se preparar para o pré-sal, todos os municípios querendo ter seu parque tecnológico. Eu lembro que nos anos 90 a gente pressionava as universidades, por que vocês não levam inovação para a pequena empresa? A pequena inovação incremental que você pega pelo setor têxtil, como você tem milhares e milhares de empresas, o ganho para o país é fantástico. Eles falavam, mas como que a gente vai chegar até eles? Hoje nós temos estruturas de SEBRAE, estruturas das conferências nacionais em todos os níveis. Né? Conferência da Mulher, a Conferência de Direitos Humanos, a Conferência de Mídia, a Conferência de Assistentes Sociais. Quer dizer, uma construção, e tudo isso tendo como base o SUS. Né? O SUS, para mim, eu tenho orgulho nesses 40 anos de profissão, foi ter, nos anos 90, um santo amigo me contava o que era o SUS. O SUS é um ativo nacional dos mais relevantes, não é valor nacional pela mídia. Então você vê, todo esse país que está explodindo aí, que tem todos esses fatores para dar o grande salto, quando ele entra na faixa de disseminação de ideias, ele esbarra em três obstáculos muito grandes. A falta de partidos políticos orgânicos, você não tem partidos políticos orgânicos. A universidade como fator de disseminação de ideias, a universidade ainda são guetos muito fechados, e falta de uma mídia de opinião. É nesse sentido que entra a questão da internet. Mais do que na era do rádio, muito mais do que na era do rádio, a internet ela permite a manifestação de todos os setores numa mesma plataforma tecnológica. Esse é o ponto que muda tudo. Então você tem, por exemplo, vamos pegar do ponto de vista econômico. A gente fala dos semídios, a cultura é semídia, é semídia. O MST é semídia, é semídia. Mas o negócio é semídia. A indústria é semídia. A produção real, a economia real é semídia. Se você tem uma queda monumental, digamos aí, se teve em dezembro de 2008, nas encomendas da indústria de máquinas e equipamentos, não virava notícia, não virava manchete. Não virando manchete, não virava prioridade de política econômica. Se você jogar 0,5% de IOF nas transações financeiras, os jornais diziam que o Brasil ia acabar. Só para vocês terem uma ideia de como que esse sistema é um sistema desregulado, os dois principais preços da economia são juros e câmbio. Interferem todos os demais. Como que foram definidos esses dois preços aí nas últimas décadas? Você tem alguns departamentos econômicos de bancos de investimento, nem digo dos bancos comerciais. O banco comercial é uma estrutura que tem desde departamento de crédito, tem a presidência, é só o departamento econômico. Daí eles criam a expectativa de que a inflação vai aumentar, que se ele baixar os juros, a inflação vai aumentar. Vai para o jornalismo financeiro, que é majoritário ainda hoje dentro das redações. Vira manchete dos jornais. Virando manchete dos jornais, esse é um dos papéis da mídia, que é ajudar
a criar o efeito manada, criar a uniformização do pensamento. Você tem um leitor qualificado que ele tem a sua opinião e usa o jornal para confirmar ou para questionar a sua opinião ou para questionar o jornal. Mas a maior parte dos leitores, principalmente no ambiente corporativo, ele quer pensar como a maioria. Então o jornal, como, digamos, todos os elementos, mais do que a universidade, mais do que a igreja, que pega horizontalmente tudo, e a partir dos jornais, você tem a televisão, você tem rádio, você tem tudo, ele vai nos jornais para dizer assim, eu quero pensar que nem é o jornal que me dá, digamos, que me permite participar do pensamento da maioria. Então esse efeito manada aí é fulminante. Então as empresas, o presidente da empresa que não vai ser economista, alguém chega e fala, olha, esse negócio que a taxa de juros cai abaixo de 10 da inflação, isso aí não tem lógica financeira. Não, mas os jornais estão falando, se o meu colega está falando. Então, digamos, em cima dessa articulação, meia dúzia de pessoas lograva conduzir a política econômica do país. Por que o Brasil hoje está com a economia parando? A economia hoje está, na ponta, o PIB está caminhando para baixo de 3%. Porque o Banco Central lá, você cria todo esse alarido, se o Banco Central ameaça reduzir juros, começa, o Banco Central vai ser desacreditado. Assédio moral até. Bullying em cima do Banco Central. Bullying em cima do Banco Central. O Banco Central vai ser desacreditado, vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo. Então o Banco Central ou se rende ou fica tímido na tomada de medidas para poder reduzir os juros. Veja aí, esse edifício está explodindo. Nós estamos vendo aqui os extratores. Daqui a alguns anos, o que nós vamos ter? Aí é importante também para... O jogo vai se dar na internet. O jogo da opinião. Os jornais, hoje em dia, eles mantêm o papel já não rende, do ponto de vista de negócio, financeiramente, já está deficitário. Mas, no entanto, o papel, ainda hoje, é o que define o poder de opinião. E o poder de opinião acoplado à estratégia política e estratégia comercial dos jornais. A manchete em papel ainda é o ponto de maior repercussão junto aos formadores de opinião. É algo que tende a diluir cada vez mais, e à medida em que os jornais vão indo para a internet, se dilui esse poder de definir a pauta de notícias. Mais que isso, se você for pegar a estrutura de cobertura do país, por exemplo, vinha uma política cambial, quebrava o centro-oeste, as informações não chegavam. Quando eu falo grande mídia, são os grandes veículos, São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco Brasília também. Estou falando desses três especificamente, que definem a opinião, os jornais regionais repercutem, as rádios aqui repercutem também, e as rádios regionais, daí você vai estendendo, digamos, essa influência em termos de opinião, né? O que vai acontecer daqui a algum tempo é o seguinte, toda organização vai ser produtora das suas notícias. Acabou o monopólio da notícia pela mídia. Estou bem falando há uns 4 anos aí, e hoje como é um princípio que já está... O Economist, porque deu uma capa dizendo isso, acabou, a mídia não controla mais a notícia. Qualquer fato para virar notícia tinha que passar pela mídia. Isso aí mundialmente. Isso acabou. No País, outro dia, soltou uma matéria também grande, acabou esse monopólio da informação. Então a informação ela vai passar a ser gerada por cada organização, seja uma cooperativa cultural, seja uma grande empresa, seja um sindicato, seja uma prefeitura, as organizações sociais. A gente vai ter alguns exemplos aqui fantásticos aqui de como que organizações sociais de periferia entraram no ambiente da internet e jogaram a sua posição. E isso aí, de um lado, ele vai permitir você ter esse desenho do Brasil novo. Você pega o Nordeste hoje explodindo, a região de maior crescimento. Quando você pega os jornais eles têm uma redação em Recife com 2, 3 repórteres para cobrir todo o Nordeste. Não chega informação. Então, no novo modelo, o que vai acontecer? Você vai ter toda essa disseminação de informação, todo mundo vindo para a rede, e você vai ter novos veículos que vão surgir, alguns com posição de um lado, de outro, e outros com ambientes de moderação, digamos assim, de ambientes que se permita o contraditório, trabalhando gestão do conhecimento. Aquele método convencional de reportagem, o repórter sai com falta, 3 perguntas, uma fonte, faz 3 perguntas para a fonte sem conhecer direito o assunto, volta, escreve, joga 7 informações fora, adultera as outras 2. Esse padrão acabou. Vai acabar. Mas eu já estou vendo o fim.
O jornalismo, o pessoal fala, o jornalismo vai ser o fim do jornalismo. Não, vai ser o nascimento do jornalismo. Vai ser o nascimento do jornalismo. O que vai acontecer? Você vai ter veículos que vão ter sistemas de gestão do conhecimento, você vai pegar informação, você vai selecionar quem são as fontes confiáveis, você vai ter ferramentas para extrair de Facebook, Twitter, dos blogs, os RSS, todo um enorme conjunto de informações. Vai ter que ter noção de gestão do conhecimento, painel de controle, para você estruturar e organizar a informação. Vai ter os rapazinhos migreiros aí que vão em cima de pautas eletrônicas, fuçar bancos de dados e tudo aí, e em cima, e você vai ter o jornalismo colaborativo. Você vai colocar informação e vem o leitor e vai, não digo nem leitor, o comentarista que está no seu blog, ele vem e vai ajudar a construir, que é algo que nós tentamos fazer no blog do Brasileiro. Ele vai construir a informação. E o jornalista, a reportagem continua sendo essencial. Você pegar toda aquela maçaroca, todo aquele conjunto de informações e transformar em matérias legíveis que possam ser compreendidas por leitores de todos os níveis. Com uma diferença, o copião está lá. Se você fugir, se você não tiver a capacidade de mostrar os dois lados de uma forma competente, você vai ser cobrado pelo leitor, vai ser cobrado. Muita gente fala hoje essa questão do jornalismo, é um ponto importante, né? Fala do enfraquecimento da velha mídia. Esse caso do Amaury Ribeiro, esse livro que foi lançado aí, da privataria e tudo aí, com o maior recorde aí em 2 dias de venda de livros no país, ele ter saído uma linha na imprensa. Eu, anos atrás, enfrentei a Veja, aí numa série que eu usei a internet para enfrentar uma revista que dizia que era de 1.100.000 exemplares. Tenho certeza que eu ganhei essa guerra. Hoje a luta deles comigo é no campo jurídico, não é mais no campo jornalístico. O Câmbio, outro dia, está me processando também, por isso que eu chamei de primata, o outro me processando, porque ele ficou psicologicamente abalado, porque eu falei que ele era mau escritor. É todo gente sensível. Pitbull sensível sempre parte o coração aí. Mas quando você vê a força do livro, a ferramenta que eu tinha para enfrentar a Veja lá, além do apoio dos leitores, que foi essencial, é jornalismo. O enfraquecimento da mídia se dá porque eles esqueceram o jornalismo. Não é porque não aprenderam as novas tecnologias. É porque esqueceram o jornalismo. Hoje, pela rapidez, da maneira como se faz jornalismo hoje, não existe. Sabe? Outro dia tem um blogueiro muito inteligente chamado Miguel do Rosário, aí, ele faz todo dia um apanhado da imprensa. Ele falava, vai ser feita uma denúncia contra o ministro tal, porque o cunhado do primo da irmã dele foi visto andando na garupa da bicicleta da neta do fulano. As ilações são desse nível hoje. Você pega esse caso do Orlando Silva aí, que é uma mesma matéria, diz que o Orlando Silva comprou um terreno num condomínio de alto luxo lá nem lembro, uma região onde passa a negócio da Petrobras. Então comprou um terreno lá, um condomínio de alto luxo. Daí diz o seguinte, pagou um preço muito abaixo dos outros terrenos. Daí você fala, então sacanagem porque pagou um preço muito abaixo dos outros terrenos. Daí continua. Curiosamente, escolheu um terreno horrível. Ficava em frente a um pesqueiro cheio. Daí você olha e fala, bom, ele pagou mais barato porque escolheu um terreno horrível. Daí, não, mas não pode falar, por que ele escolheu um terreno horrível? Tem outra coisa por trás disso. Então o que é outra coisa? Perto passa a tubulação da Petrobras. E se a Petrobras resolver mudar a tubulação, vai desapropriar algumas casas, não vai? Vai. Então já colocou, a suspeita é que ele comprou um terreno horrível, pagando um preço mais barato, porque daqui a alguns anos a Petrobras vai desapropriar aquele terreno e vai pagar mais pelo desapropriar. Meu Deus, não. Daí colocava como suspeito. Daí quando vinha a repercussão no dia seguinte de outro jornal, fala, ele foi informado, daí vira taxativo. Né? Então, digamos, agora tudo isso surge por conta de quê? Se você for pegar o conjunto de... Entra outro aspecto muito interessante. É evidente que a política brasileira não é virtuosa. É evidente que você, ao longo do financiamento público de campanha, você criou um terreno para corrupção monumental. Por quê? Porque você tem duas formas de controle
três formas de controle sobre o que ocorre na política. Uma forma de controle é a opinião pública, outra forma polícia, Ministério Público, tudo, e outra forma os próprios partidos. Então, se o partido está lá, vê o sujeito que está enriquecendo o custo do partido, ele vai questionar. Quando você tem um financiamento privado de campanha e o Caixa 2, você não tem mais o controle. Nos anos 90, quando veio a CPI dos precatórios, eu entrevistei um velho empreiteiro, ele falava, nossa, com a descentralização de recursos aí com a Constituinte, a gente teve que centralizar também os lobistas. Ele fala, meu maior medo é que os caras tinham que entrar na lama sem se sujar, ou seja, sem trazer a corrupção para dentro da empresa. Por quê? Quando você está na economia formal, você tem balanço, você tem tudo, você tem os controles. Quando você não está na economia formal, como saber o que o cara fez na ponta, se foi para a empresa ou se foi para ele? Então, nos partidos políticos ocorria o mesmo modelo. O cara pode roubar para o partido, não pode para ele. Mas quem que controla? Quem que controla? Então, com o financiamento público, o financiamento privado de campanha, você abriu espaço para todo mundo aí, para um conjunto de pessoas, alguns que eram soldados do partido, alguns que enriqueceram. Quando você pega esse caso aí do Serra, bicandidato à presidência da República, o sujeito que era apresentado como esse livro do Amaury, jornalisticamente escancara todo esse modelo, não tem como você... isso aí vem simultaneamente a um aumento da transparência pública em todos os níveis por conta da internet. A internet, pressão da opinião pública e tudo, faz com que as informações estejam hoje disponíveis eletronicamente, seja nos ministérios, secretarias, seja em junta comercial, seja em tribunal de contas, seja em STJ, elas estão disponíveis e vão estar cada vez mais. Então nós chegamos num modelo político totalmente disfuncional. Porque dentro desse modelo, como que se comportava a mídia? Isso aí quando, uns 4, 5 anos atrás, eu já trazia isso aí quando eu comecei a escrever sobre esse fenômeno. Você tem uma prateleira aqui. Essa prateleira tem escândalos de todos os tipos. A mídia seleciona aquele que lhe interessa naquele momento. Então interessa agora pegar o Renan. Não interessa mais o Renan, não sou para falar do Renan. Interessa pegar o Lupe. Então você tem... Com um agravante. Você tem, digamos, parte dessas denúncias são denúncias que estão já apuradas pelo CGU, são denúncias que... E parte você define o grau de escandalização que você quer. Então eu posso pegar, por exemplo, aí, ontem tinha uma manchete do Estadão contra o Pimentel, dizendo que o Pimentel, a denúncia era que o Pimentel fazia reuniões políticas da sede da consultoria dele. E dessas reuniões participava o Lanzetta, que trabalhava com ele. Daí você olha, cadê o escândalo, meu Deus do céu? Se o Lanzetta não trabalhasse, não participasse de reunião com ele, aí com quem que ia participar? Esse modelo hoje, esse caos informacional, ele existe na internet. E algo muito interessante, quando a internet vem com toda aquela soma de ataques, aquela coisa desregulada, de quem não tem controle, você achava que a mídia vai se consolidar, porque ela tem um filtro. Mas esse caos da internet veio para a mídia por várias razões. Objetivos políticos, mas principalmente pela questão do tempo. Você pegou aquele ritmo alucinante da internet e trouxe para os jornais. Então o cara tem que sair com uma denúncia. Então ele vem, qualquer denúncia apareceu. É algo que é plantado nos anos 90, bem na campanha do impeachment do Collor. Aquela campanha foi uma das maiores vergonhas da história do jornalismo, porque as grandes denúncias não apareceram as merrecas, e num certo momento começou uma ficção jornalística lá monumental. E as pessoas que participaram desse jogo se consagraram nos anos seguintes. Então ali você definiu um parâmetro de cobertura, de espetacularização da matéria, que gradativamente foi descolando a notícia da realidade. Então hoje, não interessa a realidade, qualquer coisa aí. Os caras entram no CIAF lá, que é um sistema público, formal, de recursos. Tem aqui um recurso do CIAF para Beltrano, escândalo. Esse caos vai continuar durante um bom tempo aí, mas vai exigir mudanças monumentais em todos os níveis. Na política econômica eu já coloquei o que vai acontecer com o tempo. Quando você for discutir taxa de juros, você vai ter as informações na mesma plataforma tecnológica disponíveis da indústria, da agricultura, da área social, da pessoa que trabalha com miséria, vai ter tudo isso para formar uma expectativa e uma avaliação de país. E na área política vai ter que mudar totalmente. Não tem regime que resista, digamos, a
essa luminosidade que vem da internet. Uma luminosidade ainda cheia de nuances ainda. Então, se não, essa mudança deve ocorrer em vários níveis. Né? Essa questão do serviço público, que vai ter que ter regras muito mais rígidas para a questão dos assessores. Né? A questão de liberação de verbas. Aí, ontem a gente deu uma matéria, uma nota que um leitor mandou sobre a ASA. A ASA é uma organização social que ajuda a abrir sistemas, aí, considerada exemplar aí. E acusava o Ministério do Desenvolvimento Social, eu não estava ontem lá, que estava nesse processo da Abril aí, de ter interrompido a ajuda para a ASA. Não, continua tudo aí, mas todas as ONGs hoje estão sob suspeita em função, muitas vezes, de sistemas de controle, que são meramente questões burocráticas e administrativas. Então, você vai ter que mudar o sistema de avaliação de controle, porque se você for pegar o burocratismo, digamos, da fiscalização, e tentar pegar um Brasil que está indo para todo lado, e tentar enquadrar nesse burocratismo, você paralisa o país. Por outro lado, você tem que... todas as fontes de corrupção vão ter que ser resolvidas. A questão de financiamento privado de campanha não tem jeito. Não dá para manter financiamento privado de campanha. Por que não se fala nisso? Em muitos setores aí. O Serra, por exemplo, entrou no voto distrital aí, a briga voto distrital versus voto proporcional, tudo bem, é uma outra briga, mas por que não se entra financiamento público de campanha? Porque a fonte de poder, é financiamento privado e público, né? Porque a fonte de poder que impede a democratização dos partidos, porque quem define os candidatos os candidatos são definidos de acordo com a possibilidade financeira deles de trazer recurso. Então são os grandes poderes que definem essas candidaturas, você impede que a democracia se dê a partir dos partidos. Vai ter implicação sobre o Congresso? Tempos atrás, eu tive o primeiro contato com o Zé Sarney, o senador Zé Sarney, que conseguiu meu pescoço na folha em 1987. E ele veio agradecer a defesa que eu fiz dele quando começaram os ataques. Eu deixava bem claro, eu não falava, não estou defendendo o político Zé Sarney, estou defendendo o presidente do Senado. Quem quiser atacar o político, dava lá sempre 4, 5 temas aí para o pessoal atacar o... Ele veio agradecer que ele ficou muito comovido com a minha defesa e não falou da parte que eu apontar. Mas ele talvez seja um político com melhor visão do que está acontecendo hoje com essa evolução da internet e da sociedade civil. Quando ele escreveu isso no blog, caiu, como que o Sarney, você fala que o Sarney pensa bem. Ele conhece tudo do submundo e é um belo intelectual. E ele dizia, com a sociedade civil, antes de uma disputa, quem que falava pela opinião pública, se o político ou se a imprensa. É isso que está na raiz, digamos, de todos esses conflitos que a gente vê por aí. Ele falou, quando vem a sociedade civil e começa a nascer, tira a legitimidade do político. Ele falou, vem o jeito de ONG aqui, ele tem mais legitimidade para falar do assunto do que o parlamentar, que teoricamente representa o setor. E quando vem a blogosfera e a internet, rompe também com esse monolitismo da mídia. Então a gente vai ter grandes desafios pela frente. Eu diria que o maior desafio, que é o desafio que vai estar em jogo no país, vai ser o combate à intolerância. A gente vai ter que criar ambientes democráticos dentro da internet. O Lula, quando teve uma daquelas premiações da Carta Capital, ele fez um discurso, eu sempre lembro, não parece, esqueço de pedir para a Carta Capital, que é um clássico, digamos, da síntese do que tem que ser o Brasil moderno. Ele falava, Zurita, você tem lucro como você nunca teve, né, na Nestlé. Por quê? Porque do outro lado tinha o salário mínimo que permitiu que os consumidores pudessem comprar mais produtos. Ou seja, esse país que está vindo pela frente vai ter um papel a multinacional e a pequena empresa. O agronegócio, a agricultura familiar e o ambientalismo. O mercado de capitais e o SUS. Essa visão integrada de país aí que é difícil, porque você tem uma guerra de interesses, um puxando para cada lado. O jogo de perde-ganha, ele tem que ser substituído pelo ganha-ganha. E na internet a gente vai ter que trabalhar, é a civilização contra a barbárie. E a civilização não está na esquerda, não está na direita, a barbárie também não está só na esquerda, não está só na direita. Você vai ter que criar espaços aí de moderação que permitam o aparecimento do contraditório, que permitam entender o papel de cada um desses atores do jogo e os limites também para cada um desses atores, que é um jogo extremamente complexo.
Essa discussão em torno de Belo Monte aí é sintomática, né? E hoje, digamos, a mídia já tinha esse aspecto do bandido mocinho aí, tudo é bom, tudo é mal, e com a internet isso aí se agravou de uma forma fantástica, né? Meu lado tem tudo de virtuoso, seu lado tem tudo de errado, né? Então, digamos, essa mediação vai ter que ser feita no âmbito da internet por comunidades, não é mais por um veículo ou outro, por comunidades que vão estar juntas aí, em várias áreas aí, para poder discutir e aceitar o contraditório. Outro dia eu fiz um Brasilianas lá, trouxe o pessoal da Todos pela Educação, que é setor privado, sindicatos de professores, associações aí de secretárias de educação, e você vê uma convergência de ideias muito interessante. Aquela polarização, não pode, o professor tem que ter salário, não tem que ter avaliação, o professor tem que ter avaliação, tem que ter salário. Isso vai estar se diluindo nesse grande debate da educação. Então, qual a conclusão unânime deles? O professor tem que ser bem remunerado, tem que ser uma profissão atrativa, para trazer os melhores quadros. O professor tem que ter todas as condições para dar uma boa aula. Tendo esses dois pressupostos, ele tem que ser medido e avaliado. Então, o Brasil está caminhando em vários desses setores para consensos que estão restritos àqueles setores. Mas estão sendo vitoriosos. Então, o grande debate é você trazer, digamos, essa civilização que está enclausurada ainda, dar visibilidade para ela, e esse exemplo poder ir para todos, para a discussão do país como um todo. Hoje nós temos aí uma bancada da saúde, que é das coisas mais relevantes aí. Você tem, sabe, você tem sanitaristas de primeiro time no PSDB, no PT e tudo, aí você fala que são PSDB ou são PT? Não. Eles são da bancada da saúde. A bancada da educação está acontecendo a mesma coisa. É isso que dá continuidade quando você tem mudanças de governo. Agora, são enclausuradas ainda não ganharam a opinião pública. Esses valores não ganharam a opinião pública. E a opinião pública está submetida a esse faroeste, mocinho, bandido aí, diariamente. Bom, esses são os pontos aí que eu tinha para colocar sobre esse grande desafio que nós temos pela frente aí. Ao longo desse ano nós tratamos muitos temas relevantes aí, setor elétrico, segurança, movimentos sociais, um conjunto de temas os mais ricos aí que estão disponíveis aí no Brasilianas. Mas eu diria que essa questão das novas mídias, da mídia e da maneira como a sociedade vai se organizar em todas as grandes mídias, eu acho que é a batalha mãe aí para continuar todas as outras.